Duas das principais edições do Antigo Testamento foram motivadas por catástrofes. A primeira, pela destruição de Israel, em 722 a.C., pelos assírios. Os sobreviventes que migraram para Jerusalém levaram consigo seus textos e suas tradições que foram fundidas com as tradições do reino de Judá pelos escribas da corte, originando o que os estudiosos chamam de J.E., ou seja, a união das fontes javista e eloísta. Essa foi a primeira edição do Antigo Testamento. A segunda edição ocorreu com a destruição da cidade de Jerusalém em 586 a.C., pelos babilônios. Os deportados que foram para a Babilônia juntaram a edição javístico-eloística acrescentando-lhes a fonte P, a edição sacerdotal pós-exílica. Já a edição chamada História Deuteronomística é uma releitura da história de Israel com base no Deuteronômio. O tema recorrente, que percorre os livros de Josué até 2 Reis, é a adoração a um só Deus, em um único lugar de culto. Para o deuteronomista, a destruição do templo e o exílio babilônico são interpretados como punição pela desobediência ao mandamento de Javé. A sigla JEDP constituiu-se no modelo explicativo do Pentateuco concebido por Wellhausen e era baseado quase exclusivamente no método da crítica literária. Entre os exegetas que adotaram esse modelo, pode-se notar, desde o começo até meados do século XX, certa tendência a abusar desse método. Sugeriu-se que J foi unida por um redator a partir de duas fontes, a mais antiga, J1, e um javista mais novo, J2. Segundo Wellhausen, uma fonte mais recente foi redigida no Reino do Norte em 800 a.C. É chamada fonte eloísta, por ser distinguida pelo nome e atributos divinos relacionados a Elohim, Deus. Em 722 a.C., a Síria destrói o reino de Israel, os israelitas migram em massa para o sul, o reino de Judá, levando seus escritos, entre eles, a fonte, chamada de eloísta. Na corte em Judá, um redator combinou as duas fontes javista e eloísta. Devet, 1780-1849, afirmou em 1805 que o Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, e provavelmente o Sefer HaTorá, ou seja, o livro da lei, descoberto no tempo de Josias. Devet marcou uma virada nas pesquisas sobre a história de Israel, no sentido de ser o primeiro a estabelecer um vínculo entre um documento do Pentateuco e um evento da história. Para ele, o livro achado por Ilquias no templo era de fato Deuteronômio. Ele considerou que encontrara o ponto de ancoragem que permitia situar o conjunto dos textos do Pentateuco num sistema cronológico do qual conhecia pelo menos o ponto de partida. Mas foi a primeira vez que ele teve a certeza de que esse ponto de ancoragem cronológico se encontrava fora dos eventos relatados pelo Pentateuco. Uma primeira expressão pré-exílica, D1, está escrita no quadro da Reforma de Josias em 622, cujo texto principal está em 2 Reis 22 e 23, e retrata a reforma centralizadora empreendida por este rei, depois de ler o livro da lei, encontrada no templo, sendo vida um esboço de Deuteronômio.
Uma segunda redação, D2, no exílio, avalia a dramática queda de Jerusalém e da dinastia davídica. Tais eventos levaram a uma reedição dessa história em 550 a.C. O Deuteronomista Historiador é a primeira edição, exílica, da história deuteronomista, que ainda considerava a monarquia positiva, primeiro livro de Samuel capítulo 9 e 10. E a dinastia davídica, a única esperança para o futuro do povo, segundo livro de Samuel, 7. Esse redator tenta explicar as razões da queda de Jerusalém e da apostasia dos reis. O deuteronomista, p. caracteriza-se pela insistência na profecia. Segundo os estudiosos, ele teria acrescentado as lendas proféticas de Elias e Eliseu. Para este autor, o importante é interpretar as histórias de Judá e Israel tendo por base a palavra profética. Ele também é o responsável por uma série de discursos de julgamento nos livros dos reis. A camada redacional deuteronomista, N. chamada de nomísticos, por causa da sua ênfase na obediência da lei. Criticaria a instituição monárquica como tal, mas procurava reabilitar os fundadores da dinastia judaíta, Davi e Salomão. O chamado escrito sacerdotal, p. recebeu esse nome porque manifesta um interesse acentuado em assuntos sacerdotais e culticos. A tese do surgimento de P. veio através de Julius Wellhausen, que datou o escrito sacerdotal por volta de 520 a.C. na Babilônia. A fonte sacerdotal foi dividida pelos eruditos em dois grupos básicos ou camadas redacionais, cuja junção foi explicada pela hipótese complementária. O primeiro é denominado escrito sacerdotal básico, PG, ampliado por um acréscimo secundário, PS. A distinção entre PG e PS permanece aceita até hoje. PG são camadas narrativas escritas no exílio. As PS são as complementações que, por sua vez, contêm prescrições cultuais e rituais isolados, e surgiu no pós-exílio. A separação das fontes avançou incessantemente, mas não goza mais de aprovação geral. Quanto mais sofisticada e complicada for uma teoria, tanto mais improvável ela se torna. Inversamente, uma teoria se torna tanto mais provável, quanto mais simples for, isto é, quanto maior for o número de fatos que ela explica com o menor número possível de suposições.